Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o mercado da bola segue quente, hein? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Rubem Amorim, novo treinador daí da equipe do Milan, ex-treinador do Manchester United. Outra informação quente, Saibari fechou com o Bayern de Munique. O Saibari é o autor do gol do Marrocos contra o Brasil, no primeiro jogo do Brasil na Copa aí. Saibari é reforço do Bayern de Munique. E a outra informação, o Manchester United muito quente na busca aí pelo Matheus Fernandes, o volante, o meio-campista do West Ham. E Morten Hjulmand, de capitão do Sporting de Portugal, teria chegado a um acordo com o Atlético de Madrid. Informações aí do Diário AS da Espanha. Vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos. Vamos começar falando pelo Rubem Amorim. Vamos falar um pouquinho aqui, deixa eu abrir aqui para a gente falar um pouquinho sobre valores, contrato, tempo de contrato, né, no caso. Rubem Amorim, então, foi anunciado como novo treinador do Milan. O português aí que teve uma campanha muito mal no Manchester United, né? Agora chega para reforçar o Milan. Eu vi que ele ia para receber menos no Milan do que ele recebia no Manchester United. Eu vou ler a matéria aqui direito, mas eu tinha visto em outros lugares essa informação de que seria mais pela oportunidade. Pela oportunidade. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Esse aqui é do jornal A Bola, tá? De Portugal. Treinador português. Está fechado o acordo entre Rubem Amorim e o Milan. O português vai mesmo ser o próximo treinador dos Rossoneri, tendo acertado o contrato até 2028, mais um ano de opção. Amorim tinha planejado não estar no banco nesta época, depois da saída do Manchester United em janeiro. Mas o convite dos italianos, que assumiu ser um dos clubes de infância e que sonhava treinar, acabou por ser demasiado tentador. Ser muito tentador. Em Milão, ele vai receber 3,5 milhões de euros limpos por temporada, mais o bônus por títulos. 1 milhão se for campeão italiano, que a gente sabe que é difícil, né? Se o Milan não investir bem aí. E por apuramento para a UEFA Champions League, ele vai receber 500 mil euros se o clube se classificar para a UEFA Champions League, que os Rossoneres falharam nas últimas 2 temporadas, após o 8º lugar na temporada retrasada e 5º lugar na temporada passada. Rubem Amorim aguarda apenas o ok final de Gary Cardinale, da Red Bird, dona do Milan, para viajar para a Itália, assinar o contrato e conhecer os cantos da nova casa. Matthias Jaisley, campeão asiático com o Al-Ahly, foi outro nome que mais tempo esteve em cima da mesa do Milan. Mas o fato de Amorim estar sem contrato e de o alemão querer uma indenização ao clube saudita para arrumar a Milão foi mais um ponto a favor do português. Marcus Krösche vai ser o diretor-geral. Além do sucessor de Massimiliano Allegri, o Milan procura também reformular a direção esportiva. Apesar do turco Devin Özek do Fenerbahçe ter sido considerado, notabilizou-se no Bayer Leverkusen. Foi ele quem construiu a equipe de Xabi Alonso, que roubou o título da Bundesliga do Bayern em 2024. A escolha do diretor-geral deverá recair no alemão Marcus Krösche, do Frankfurt, que deverá fazer-se acompanhar de Timo Hardung, diretor desportivo. Para trás, com a possibilidade de Ralf Rangnick, que preferiu renovar com a Áustria, depois de ter recusado o Milan por falta de clareza. Aí, ó. O Rangnick, ele queria ter controle total sobre a gestão de futebol do Milan. Então ele queria ter poder para escolher a direção da questão do futebol, né? Ele queria ter poder para escolher o treinador. Ele queria ter o controle total dessa parte do Milan. Por isso que ele acabou não sendo o escolhido. Ele queria ser um manager mesmo, né? Então ele acabou por não ser o escolhido. O Milan, ele falou que o Milan não foi muito claro quanto à proposta, né? E aí fechou Rubem Amorim. Rubem Amorim, treinador do Milan. Eu espero que ele faça um bom trabalho. Eu gosto do Rubem Amorim. Ele fez um ótimo trabalho lá no Sporting, né? E
Vamos ver, o elenco do Milan não é um elenco recheado, é um elenco que precisa de muita melhora, né? Eu acho que o Milan vai ter que vender um Rafael Leão da vida para conseguir investir melhor. Mas eu acho que o Rubem Amorim é sim uma boa opção, uma boa contratação para a equipe do Milan, viu? Outra informação que a gente vai falar hoje é o Hjulmand. Morten Hjulmand. Deixa eu abrir alguma coisa aqui para a gente conseguir falar dele também. Morten Hjulmand é o jogador que teria chegado a um acordo com o Atlético de Madrid, segundo o Diário AS. O Atlético de Madrid teria chegado a um acordo para ele reforçar o meio de campo da equipe, trazendo mais qualidade ali, já que o Koke já está bem velho, né? E é isso. E seria um reforço. Eu acho que ele seria um bom reforço para o Atlético de Madrid. Ó, já tem informações aqui dizendo que o jornal A Bola também, falando que ele ainda não tem acordo com o Atlético de Madrid. Ó. Na Espanha dizem que Hjulmand já tem acordo com o Atlético de Madrid. Médio dinamarquês é apontado como o primeiro grande movimento no mercado de verão por parte dos colchoneros. É o Atlético de Madrid que perdeu aí o Bernardo Silva, né, pro Real, né? Então, o Hjulmand poderia ser a primeira grande contratação. Recorda-se que nessa foram já 4 os reforços oficializados pelo Sporting para o meio de campo. Fecharam com isso a Doumbia, o Pedro Lima, o Silas Andersen e o Rodrigo Zalazar. Esse Rodrigo Zalazar é bom, hein? Sendo que há mais 2 nomes na lista, João Palhinha e Sérgio Altimira. Então eu acho que o próprio Sporting já se prepara, né, para uma saída dele. O Palhinha é um conhecido já da equipe, né? Então seria, se eles fechassem com o Palhinha e com o Altimira é o do Betis, tá? O Sérgio Altimira é muito bom jogador também. Seriam os reforços aí. O AS escreve que a saída de Hjulmand é dada como iminente, com o Atlético de Madrid a ser o destino apontado para reforçar um meio de campo que necessita de novas opções, depois de, na última temporada, Koke, de 34 anos, ter sido o médio mais utilizado por Simeone, em grande parte devido às lesões de jogadores como Cardoso e Barrios, que eram vistos como titulares. A referida publicação dá ainda conta de o acordo entre Hjulmand e os colchoneros já está fechado, sendo este o primeiro grande movimento do Atlético no mercado, que marca também a estreia de Matteo Alemany como diretor de futebol profissional, ao cargo que assumiu em outubro. Esteve envolvido na contratação de Lookman no mercado de transferências de inverno. Tá aí, rapaziada, o Hjulmand. Eu gosto do Hjulmand, viu? Acho que pro Atlético de Madrid, para quem não sabe, eu sou torcedor do Atlético de Madrid. Eu acho que ele seria um baita reforço. Eu gosto da ideia de ter o Hjulmand no Atlético de Madrid. Informações aqui, tem algumas informações de que o acordo estaria fechado em torno de 50 milhões de euros. Mas tem outras informações aqui. Atlético de Madrid quer acelerar a contratação de Hjulmand, mas tem outras informações que dizem que o Atlético e o Sporting ainda não teriam chegado a um acordo. Não tem nada fechado ainda. Então, vamos esperar para ver. Eu acredito que se começou já a sair, pipocar informações, né? Eu acredito que pode ser uma aqui outra notícia que é do jornal Record de Portugal. Eu acredito que se já começou a sair, pipocar informações aí, é questão de tempo, né? Ó, Hjulmand Sporting continua sem receber qualquer proposta ou sondagem, ó. Atlético de Madrid segue o médio, mas terá de apresentar uma oferta de 40 milhões de euros, mais bônus, né, no caso. Nas últimas horas circulam rumores do que o Atlético de Madrid teria interesse em Hjulmand, apesar do interesse do clube colchonero ser real, não se confirma ainda qualquer acordo. E Alvalade, que deve ser a cidade lá, não chegou qualquer proposta ou sequer sondagem visando a saída do capitão. Contudo, a transferência do nórdico já foi acautelada pelo Sport, que contratou o Rodrigo Zalazar, Pedro Lima, o Doumbia e o Silas Andersen, estando ainda em negociações para garantir o regresso de Palhinha. Então,
26 anos, nos derradeiros dias do mercado de inverno até a sondagem. O Atlético de Madrid chegou a fazer uma sondagem de 25 milhões de euros que foi recusada pelo Sporting no mercado de inverno, né, em janeiro. Então é isso. O Palhinha, há um ano, o presidente dos Leões prometeu que o deixaria sair se chegasse a Lisboa uma oferta de 40 milhões de euros mais bônus. Pretende honrar a palavra. Eles tiveram muito problema aí para sair, foi o Gyökeres, né? Mas enfim, é isso. Eu acho que se ele chegar no Atlético de Madrid vai reforçar bem esse meio de campo. O meio de campo do Atlético machuca pra caramba também, né? É até chato de ver isso, cara. Os cara, eu acho o meio de campo do Atlético, o Johnny Cardoso, o Barres, eu acho bons jogadores. Mas se machuca demais, cara. Se machuca demais. Então é isso. Algumas informações dão conta de que ele fechou, outras de que tá iminente. Eu acredito que ele, se tá pipocando informações aí, é a qualquer momento, né? Qualquer momento pode sair uma transferência dessa. A outra informação aqui, vamos falar um pouco do Matheus Fernandes. O Manchester United avança pela contratação de Matheus Fernandes e supera o Real Madrid. As conversas entre Manchester United e Matheus já iniciaram e o jogador português também já foi oferecido ao Real Madrid. O Manchester está avançado nas negociações para contratar o Matheus Fernandes, atualmente no West Ham, segundo informações divulgadas pelo jornalista Ben Jacobs. Segundo a publicação, as conversas entre os dois clubes já foram iniciadas. O United trabalha para reduzir o valor pedido pelo West Ham, que atualmente gira em torno de 85 milhões de libras. Cara, hein? Isso é louco. A diretoria vê o português como uma das prioridades para reforçar o meio-campo na próxima temporada. O clube busca elevar o nível técnico do elenco após garantir vaga à próxima edição da Champions. Matheus deseja jogar no Manchester United, de acordo com Ben Jacobs. A presença de Carrick no comando também é vista como um fator positivo para a negociação. Cara, o Real Madrid também monitorou o jogador. Segundo o diário AS, o meio-campista chegou a ser incluído na lista de possíveis reforços do clube espanhol, já que agradava José Mourinho, apesar de, nesse momento, o Manchester aparecer como o clube mais avançado na disputa. Então, cara, o Manchester United ele trouxe o Ederson, né? Mas perdeu o Casemiro já, né? Agora, com a chegada do Ederson, o Manchester United precisa ainda trazer mais jogadores para reforçar o time, né? Mas eu não sei se o Matheus Fernandes vale 85 milhões de libras, viu? Eu acho muito caro. Eu acho que o Matheus Fernandes ali teria que ser na casa dos 60, 70 milhões de libras, mas, cara, a gente sabe que dentro da Inglaterra, a negociação entre os clubes ingleses mesmo ali é muito, como é que fala? Superfaturada, né? Os cara é um metendo a faca no outro ali. Então é isso. O Matheus Fernandes, você acha que seria uma boa contratação para o Manchester United? Eu acho que ele é um bom jogador, mas eu acho que ele precisa evoluir muito ainda. Ele está em estágio de evolução, né? Em estágio de crescimento. E ainda não seria um jogador de impacto, ao meu ver, ainda no Manchester United. Claro que futebol é imprevisível, né? Ele pode muito bem chegar lá, assumir posição e virar o dono do meio de campo do Manchester United. Pode acontecer também, isso daí não é descartado. Só que a princípio, né, 85 milhões de libras é um valorzinho salgado. Eu acho que o Manchester United vai negociar com o West Ham e vai acabar baixando essa pedida aí para algo em torno de 70 ali, mais ou menos, 70, 75. Vamos esperar para ver. Matheus Fernandes, então, Manchester United avançando na contratação do Matheus Fernandes. Fernandes, né? Fernandes, não é Fernandes. E a última informação, rapaziada, que eu quero deixar no vídeo de hoje, essa vamos passar rapidinho nela aí, o Saibari, jogador do Marrocos, fechou com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique fechou com o jogador. Eu acho que ele não é um perfil que o Bayern de Munique precisava. O Bayern de Munique precisava investir mais em jogadores para as pontas. O Saibari, ele joga ali, seria ele pode fazer o papel de 9 ali, mas ele é mais um meio atacante, né? Tem qualidade na armação, sim.
mas ele é aquele cara que pisa bastante na área, ele é mais meio atacante do que meio armador, né? Meio mais finalizador, vamos dizer assim. Então ele chega com qualidade na área, pode fazer ali, ele pode sim jogar nas duas pontas, mas não é o top dele lá. A posição dele mesmo ali é centralizado, né? Pisando bem na área. Ele pode fazer também o falso 9 ali. Então, Saibari chega aí para reforçar o Bayern de Munique. As informações dão conta, deixa eu ver se eu acho aqui, de que o Bayern teria fechado com ele por 55 milhões de euros, eu tinha visto. Deixa eu confirmar aqui. 55 milhões de euros. 50 milhões de euros. Não. PSV receberá um valor que pode chegar até 55 milhões de euros. O acordo do princípio entre todas as partes envolvidas, Saibari se tornará o jogador que rendeu a maior quantia já paga pelo PSV. Recorde já pago ao PSV, né? Que o PSV já recebeu, no caso, o recorde é do Lozano, né? Que foi vendido por 50 milhões de euros para o Napoli. O Lozano é o mexicano, eu acho, né? Então aí, tá aí. Chega um reforço aí. Eu acho ele um bom jogador, mas eu não acho que ele é nível Bayern de Munique ainda não, viu? Ele pode chegar lá e pode surpreender, sim, pode estourar, mas eu acho que ele não é nível Bayern de Munique. Ele foi o melhor jogador lá, eu acho que ele foi artilheiro, se eu não estiver enganado, do campeonato holandês. Então, também não é qualquer jogador, né? A galera ficou meio chateada aí com o empate do Brasil com o Marrocos, mas o Marrocos também não é uma seleção boba, não. Hoje teve a Espanha empatando com Cabo Verde, rapaziada. 0-0 com Cabo Verde. Então é isso, rapaziada. Saibari, reforço do Bayern de Munique. Bom jogador. Não é nível Bayern de Munique, mas para compor o elenco ali, só que eu achei caro. 55 milhões de euros nele eu achei caro. Eu acho que era um jogador ali para fechar na casa dos 40, mais ou menos ali. Mas é investimento, né? Vamos ver se ele vai conseguir mostrar o futebol dele que ele exibe. Se ele jogar o que ele jogou no PSV na última temporada, ele pode ser um baita de um reforço pro Bayern de Munique e surpreender, né? É aquilo, os caras se destacam em clubes menores e pode estourar num clube gigante e a gente acaba não achando que vai ser assim, né? Enfim, essas são as informações do vídeo de hoje. E aí, o que vocês acham? Quem que é o melhor reforço aí? O Rubem Amorim no Milan, Hilmand no Atlético de Madrid, Matheus Fernandes no Manchester United ou Saibari no Bayern de Munique? Lembrando que o Saibari e o Rubem Amorim já estão confirmados. Os outros dois estão em negociações, são interesses, nenhuma contratação confirmada ainda. Agora o Saibari e o Rubem Amorim já estão confirmados. Então deixa aí sua opinião. O que você acha dessas possíveis contratações e dessas contratações? O que você faria se você fosse o Bayern de Munique? Você pagaria isso no Saibari? Contrataria outro jogador? Deixa aí. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu, é nóis.